Olá a todos, aqui é o professor Roberto Monteiro, de Resistência dos Materiais, e o assunto hoje é estruturas pivotadas. Vamos dar uma olhada no conceito. O que são essas estruturas? As estruturas pivotadas são articuladas através de um eixo, pivô, que permite sua rotação e mantém-se em equilíbrio por meio de cabos ou barras de apoio. Então aqui temos exemplos de guindastes que funcionam com o sistema conforme trabalham as estruturas pivotadas. Por exemplo, essa lança aqui ela é pivotada nesse ponto e o que sustenta ela na posição são os cabos que são esticados ou aliviados para fazer com que ela se equilibre em determinada posição. Então esse tipo de estrutura faz parte do assunto que nós vamos trabalhar nesse momento aqui. Para resolver problemas de estruturas pivotadas, nós vamos usar as equações do equilíbrio estático. Temos basicamente três equações que definem se um corpo está em equilíbrio estático ou não. É necessário que a soma de todas as forças na horizontal seja igual a zero. Convenciona-se que o sentido à direita é positivo. É necessário que a soma das forças na vertical também seja igual a zero. E o sentido para cima é convencionado como positivo. E, por último, é necessário que a soma dos momentos em relação a qualquer ponto da estrutura seja igual a zero, convencionando-se aí o sentido horário como positivo. Então, quando falamos em equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos, nós entendemos que existem condições que podem ser usadas para determinar quais reações mantêm em equilíbrio uma estrutura. E na maioria dos problemas que nós trabalhamos, muitas vezes só interessa a força no apoio que está sendo dimensionado. Então é muito comum dispensar as equações de somatório de forças e usar apenas a de somatório de momentos se o único interesse no problema é dimensionar um determinado elemento de apoio. Caso se queira determinar as reações em todos os apoios, então faz-se uso das outras equações. Vamos ver também quais são os tipos de apoio. Em termos de definição, nós temos apoio do primeiro gênero, que é chamado móvel, apoio do segundo gênero, que é o fixo, e apoio do terceiro gênero, que é o chamado engaste. E qual é a diferença entre esses três tipos de apoio? Bom, na simbologia, dá para perceber que, no caso do apoio do primeiro gênero, o elemento que está sendo apoiado possui graus de liberdade tanto em relação à movimentação horizontal, como em relação à rotação em torno do apoio. Então, no primeiro gênero, a única reação que existe é uma força de contato, visto que o elemento aqui está apenas repousando sobre o apoio. Ele pode tanto correr livremente, como pode girar, e apoio do primeiro gênero, ele admite apenas uma reação, que é o caso aqui. No apoio do segundo gênero, nós vemos que existe aqui uma articulação. Então, ele é fixo no sentido em que ele não sai da posição, mas ele pode girar em torno do apoio. E quando se trata de um apoio do segundo gênero, que é o caso do pivô ou rótula ou articulação, seja qual for o elemento que é usado, nós vamos encontrar duas reações. Uma reação de baixo para cima, normalmente, e uma outra reação na horizontal, se houver algum esforço sendo aplicado horizontalmente. É possível que, num apoio do segundo gênero, haja apenas uma reação,
Não necessariamente tem que haver a outra reação horizontal. Mas isso não significa que ele seja equivalente a um apoio do primeiro gênero, porque no caso do apoio do segundo gênero, não há como o elemento que está sendo apoiado deslizar horizontalmente, tal como ocorreria no apoio do primeiro gênero. E por último, temos o apoio do terceiro gênero, que é o chamado engaste. Aqui é um apoio rígido. O elemento não tem nenhum grau de liberdade. Ele não pode nem girar e nem mover-se em nenhuma direção. Então, as reações que surgem no apoio do terceiro gênero, elas são na ordem de força na vertical, força na horizontal e momento reativo. Então, no nosso caso, geralmente nós trabalhamos em estruturas pivotadas com o cálculo do apoio de segundo gênero, já que a própria palavra pivotada sugere que a estrutura está sendo articulada em um determinado ponto. Para fazer o dimensionamento de qualquer elemento submetido a esforços em resistência dos materiais, nós trabalhamos com um conceito de tensão admissível. E o que é tensão admissível? É a relação entre a tensão perigosa e o fator de segurança. Mas o que seria essa tensão perigosa? Ela pode ser, no caso do material dúctil, a tensão de escoamento, ou, no caso de material frágil, a tensão de ruptura. Normalmente, se trabalha a tensão de escoamento em material dúctil, por quê? Porque a tensão de escoamento é o limite a partir do qual o material passa a deformar-se permanentemente. E isso não é interessante num projeto. Normalmente, deseja-se que, se o material for dúctil, o seu comportamento não deve ultrapassar o limite de escoamento para que ele não se deforme permanentemente. E o fator de segurança é usado para manter a tensão abaixo desse limite, que se chama a tensão perigosa. No caso do material dúctil, como eu já disse, seria a tensão de escoamento. E no material frágil seria a tensão de ruptura. Mas como funciona esse fator de segurança? Ele divide a tensão perigosa por um determinado valor. Suponhamos que, dado aqui esse material com essa tensão de escoamento, tensão limite no caso de escoamento, utilizaríamos, digamos, um fator de segurança 2. O que significaria isso? Que eu teria essa tensão dividido a metade, e esse valor aqui, que seria no caso a metade da tensão de escoamento, se o fator de segurança fosse 2, nesse exemplo, então essa tensão aqui seria a tensão admissível, o que significa que eu estaria trabalhando bem abaixo do limite de escoamento do material. Então, a partir da tensão admissível, nós usamos a mesma relação que é usada em todo o cálculo de tensão, que é força por área. Em se tratando da área de círculo, que geralmente é o que ocorre nos problemas que nós encontramos, visto que na grande maioria dos casos trata-se de tubos ou cabos. Então, a área do círculo, que é πd² sobre 4, ela é usada para dimensionar o elemento que está sendo solicitado, conhecendo-se a tensão admissível e tendo-se calculado a força que atua sobre o elemento. De modo que nós encontramos uma equação final que dimensiona através da raiz quadrada de 4 vezes F sobre π vezes a tensão admissível. Lembrando que essa equação aqui nada mais é do que o resultado dessa substituição da área, πd² sobre 4, no lugar de área apenas,
E isolando o termo D, nós então encontramos essa equação aqui para calcular D diâmetro, e assim se faz o dimensionamento para cabo ou barra de seção circular. Então vamos aqui a um exemplo. Acompanhe a solução do problema a seguir. Considere a estrutura abaixo, que é articulada em B. Então, veja bem, antes de continuar a leitura, ó, B está aqui. Isso aqui é uma articulação, é um apoio do segundo gênero. Ele permite que haja uma rotação em torno desse ponto aqui, que é um pivô. Então, essa estrutura ela é articulada em B e mantida em equilíbrio através da barra de apoio em A. Então, novamente aqui, ó, em A temos essa barra de apoio. O comprimento da barra não é necessário, foi colocado aqui apenas ilustrativamente. E considerando-se que o equilíbrio se dá a partir da força que essa barra exerce na estrutura, pede-se que dimensione a referida barra, sabendo que a tensão de escoamento do aço é 350 megapascal e o fator de segurança é igual a 2,5. Vamos ver aqui os dados da questão, que são a força F, 26.250 newton. Essa força atua nesse ponto aqui, formando um ângulo A, que é de 52 graus, em relação ao eixo horizontal dessa barra. Temos a força P, que atua na extremidade, e o ângulo que ela forma em relação à horizontal é 36 graus. Então vejam, aqui nós temos uma estrutura que é pivotada em B, ela tem um outro apoio aqui em A. No caso A, apesar de não ser necessariamente um apoio do primeiro gênero, ele se comporta como se fosse um apoio do primeiro gênero, porque ele tem reação apenas em uma direção. Então aqui a própria questão no texto original sugere que esse apoio seja considerado como do primeiro gênero por causa dessa possibilidade única de força em direção normal ao eixo da barra. E as forças F e P produzem momento em relação ao pivô. Então, se nós vamos calcular a reação em A, nós vamos trabalhar como momentos de força em relação a B. Por quê? Primeiro porque quando eu calcular os momentos em relação a B, eu não precisarei conhecer nenhuma força atuante no ponto B, seja ela vertical ou horizontal, porque momento é força vezes distância. Então, se eu quero calcular os momentos em relação a B, qualquer força que atue nesse ponto não tem distância alguma para ser usada no cálculo do momento. Então, o que restam são as forças F e P, cada uma delas com suas componentes vertical, horizontal, aqui também vertical, horizontal, e a força que eu chamaria FA, que é a força na barra, e todos esses momentos produzidos pelo produto força e distância em relação a B vão permitir que se calcule a única incógnita, que seria a força em A. Vamos entender isso equacionando a partir do desenho. O cálculo da força na barra, no caso da barra em A, esse apoio aqui, ele é feito a partir do somatório de momentos em B, de modo que esse somatório tem que ser igual a zero. Por convenção, que pode mudar de acordo com o autor, mas nós trabalhamos com a convenção de que o sentido horário é positivo. E a partir dessa convenção, então nós vamos fazer o quê? Vamos somar
todos os momentos de força em relação a B, para que em seguida possamos calcular a força em A. E como seria a equação da soma dos momentos em relação a B? Vamos ver aqui, começando pela força FA. A força FA atua nessa direção. A distância da força em relação a B seria a distância que essa direção faz com relação ao ponto B. E essa distância é de 2,1 metro. Mas qual o sentido que o momento dessa força produz? É um momento horário ou anti-horário? Caso a gente não tenha certeza, a gente pode atribuir um sinal positivo. Então nós temos que o momento da força FA será a força FA vezes 2,1. Em seguida, nós temos as forças F e P, porém elas atuam formando ângulo em relação ao eixo horizontal. Então é necessário decompor F e P em Fx, Fy e Px, Py. Então, antes de decompor essas forças, nós podemos apenas equacionar o problema para depois trabalhar essas componentes separadamente. Continuando a equação, olha, a força F, decompondo-se em Fx, produz momento no sentido horário. Como é que a gente sabe disso? Porque a força apontando para a direita promove uma rotação no sentido horário. E essa força aqui, atuando Fx nessa direção, que distância ela forma em relação a B? Olha, eu sei que aqui tem um arco cujo raio é 0,8 metro. Então eu sei que daqui até esse limite nós temos uma altura igual a 0,8. Somando com 0,4, nós temos 1,2. Então a componente Fx, que atua a 1,2 metros de B, veja que é importante observar a direção da força. Tá? Eu estou aqui com F, decompondo ela em Fx, e essa direção forma uma distância de 1,2 metro em relação a B. A outra componente aqui, Fy, ela está atuando a uma distância de 3 metros mais o raio, que é 0,8 em relação a B. Por quê? Porque a componente vertical tem uma direção que está exatamente a essa distância de 3,8 metros até B. E o momento aqui vai ser horário também. Por quê? Porque ele tende a fazer a estrutura girar no mesmo sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, o sinal também é positivo. Quando nós chegamos aqui na força P, nós decompomos P em Px e Py. A força Px, ela produz o momento no sentido anti-horário. Veja bem, se a força Px atua da direita para a esquerda, ela tende a fazer a estrutura girar ao contrário dos ponteiros do relógio. Então o momento que ela produz é negativo, aqui ó, menos Px. E qual é a distância que há entre a direção da força Px e o ponto B? É a mesma distância de Fx. Ó. Tanto Fx como Px atuam na mesma direção, só que uma força tem o sentido da esquerda para a direita e Px, no caso, tem o sentido contrário, da direita para a esquerda. Então o momento aqui vai ser anti-horário, e eu tenho então menos Px vezes 1,2. E, para finalizar
a soma dos momentos, a componente PY, ela produz momento no sentido horário. Veja só. Em relação a B, se a força PY atua para baixo, ela vai fazer com que a estrutura tenda a girar no sentido dos ponteiros do relógio, né? E o momento vai ser então PY vezes a distância, que é 1,3 mais 3 mais 0,8. Veja que a direção da força é essa aqui. E a direção está a essa distância em relação a B, que nada mais é do que a soma de 1,3 mais 3 mais 0,8, que vai dar 5,1. Somando tudo isso, eu tenho que encontrar um valor igual a zero. Mas antes de substituir fx, fy, px e py, eu tenho que calcular cada uma dessas componentes. E como é que se calcula? Olha, se você tem uma força F e tem o ângulo que ela forma em relação ao eixo, a componente que está próximo ou perto do ângulo trabalha com a função cosseno. E a componente que está fora do ângulo seria trabalhada com a função seno. Tem até uma dica que cosseno lembra com o ângulo e seno lembra sem o ângulo. É uma dica que ajuda muito, né? Se eu quero calcular a componente que trabalha com o ângulo, então eu uso a força F vezes o cosseno do ângulo, e eu teria aqui 26.250 vezes o cosseno de 52, isso aqui é dado, né? A força F foi dada, o ângulo também é dado, e o resultado aqui é 16.161 newton atuando para a direita, né? A componente aqui aponta para a direita. A componente FY trabalharia o mesmo valor de F, 26.250, vezes o seno do ângulo, esse ângulo aqui, e o resultado é 20.685 newton, e ela aponta para baixo. Exatamente apontando para baixo, ela produz momento horário. Não confundam o sentido da força definindo o sentido do momento. A mesma força que aponta para baixo, que na soma de forças seria negativa, nesse caso, como se trata de momento, ela produz o momento positivo. Então, não vão confundir aí porque a força é para baixo, então o momento tem que ser negativo. Não, pelo contrário, você tem que olhar o que essa força causa na estrutura em relação ao ponto em torno do qual o momento é calculado. Se ela produz uma rotação no sentido horário, então ela momento é positivo. As componentes de P, temos Px igual a P cosseno de B. Olha, a componente que está perto ou com o ângulo, ela usa o cosseno. Então, P vezes o cosseno de B vai ser igual a Px. Ou Px é calculado então a partir do produto 15.540, que é o valor da força P, vezes o cosseno de 36, que é dado, o ângulo B, e o resultado é 12.572 newton, apontando aí para a esquerda. Né? Por isso que é um momento anti-horário, porque ela faz a estrutura tender a girar o contrário do ponteiro do relógio, dos ponteiros do relógio. Né? E para finalizar as componentes aqui, temos PY. A força PY, essa componente aqui, ela trabalha sem o ângulo, ela não está perto do ângulo B, então ela usa o seno. PY seria igual a P seno B, igual a 15.540 vezes o seno de 36, e o resultado é 9.134,2 newton, apontando para baixo. Veja que todos os valores que eu coloquei aqui trabalham com 5 algarismos significativos. Para efeito de cálculo, essa precisão
ela é suficiente. Se o aluno quiser trabalhar com uma casa decimal para cada valor aqui, não tem problema. Mas o mínimo que se recomenda seriam 5 algarismos significativos. Vamos ver aqui. O cálculo da força na barra, então, já resolvendo a questão do... Vamos dizer que aqui já foi eliminada a questão do sinal, né? Que a força vai ser igual àquela soma toda de momentos dividido pela distância FA, e o resultado é que a força FA, a força nessa barra, é igual a 61.664 newtons e ela aponta para baixo. Então, essa força aqui mantém em equilíbrio a estrutura pivotada em B, submetida a essas forças F e P. E a partir dessa força FA, nós podemos então dimensionar a barra, lembrando que a tensão admissível é igual à tensão limite de escoamento pelo fator de segurança. Aqui no nosso problema foi dado o valor de 350 megapascal, mega é 10 a 6, né? Fator de segurança 2,5, de modo que a tensão admissível vai ser igual a 140 vezes 10 elevado a 6 pascal. Usando essa tensão, nós podemos finalmente dimensionar a barra. Veja bem. Aquela equação do diâmetro que foi mostrada no começo, ela diz que D é igual a raiz quadrada de 4 vezes a F, no caso aqui a força do apoio em A, sobre π vezes a tensão admissível. Então, substituindo aqui a força e a tensão admissível, temos que o diâmetro é igual a 23,681 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Para critério de correção, vamos manter a resposta com 5 algarismos significativos e a unidade conforme é apresentada no problema. Então aqui nós encerramos esse assunto e até breve.